A gente inicia essa edição falando do Tribunal do Júri que condenou Mário Veras Ferreira a 43 anos, 2 meses e 20 dias de prisão. Contra ele, a juíza Ivani Vasconcelos aplicou a sentença de 25 anos, 11 meses e 6 dias de prisão pelo homicídio qualificado contra Marcos Vinícius Santos Cronenberg e 17 anos e 3 meses e 14 dias pela tentativa de homicídio contra David Lucas Souza Sampaio. Essa pena ela deve ser cumprida em regime fechado. O julgamento aconteceu na manhã de ontem, na primeira vara criminal de Parnaíba, no Fórum Salmão Lustosa. Ambos os guardas civis municipais de Parnaíba foram esfaqueados pelo mototaxista Mário Veras na tarde de quarta-feira, no dia 23 de setembro de 2020, durante uma fiscalização por conta do estacionamento irregular da moto sem placa do abordado. Para aplicar a multa, foi necessário David Sampaio se abaixar para fotografar o chassi e foi surpreendido com chutes em suas mãos e o celular caiu bem distante, segundo os relatos. Mário saiu de cima da moto e esfaqueou com força David nas costelas quando este tirou a chave da ignição da moto. Em seguida, esfaqueou Marcos Vinícius e feriu novamente David, que tentou imobilizar o agressor em defesa do colega. Mário abandonou a moto e fugiu. Marcos ainda chegou a ser atendido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. Fica, portanto, aí a determinação da sentença deste caso. Sobre isso eu converso agora com o nosso repórter Daniel Santos. Boa tarde, Daniel. Que mais detalhes desta sentença e desse julgamento você traz aqui para os nossos telespectadores? Oi, Helder, boa tarde. Você de casa também, uma tarde excelente. Foi um assunto que movimentou a cidade de ontem para hoje, após esse julgamento que foi a júri popular, no caso do Mário Veras, por conta dessa tentativa de homicídio e desse homicídio ocorrido aqui no centro de Parnaíba após uma fiscalização. É importante ressaltar que essa fiscalização se devia ao modo como a motocicleta estava estacionada. E os agentes civis municipais de trânsito fizeram esse trabalho de fiscalização, de abordagem. Isso já vinha acontecendo outras vezes. Antes desse crime, Helder, esse fato já havia acontecido. Então, já é a segunda vez que os guardas civis fazem essa abordagem por conta desse estacionamento irregular, porque é aí que cabe a responsabilidade da Guarda Civil Municipal de Parnaíba, que é a circulação, a parada e o estacionamento de veículos. E ele já havia colocado a motocicleta de uma maneira incorreta, atravessada, fora do que a lei determina. A consequência disso é que nessa abordagem seguinte, que já foi alguns dias após, que foi uma quarta-feira à tarde, houve esse desentendimento. O Mário acreditava que essa abordagem se devia à moto sem placa, quando na realidade era por conta do estacionamento e já foi logo falando algumas coisas desagradáveis para os agentes. E naquele momento, como você vê, o David, que foi, inclusive, foram 8 pessoas foram ouvidas lá no momento, mas no júri, mas o David foi o primeiro a falar. E ele relata que tentou tirar a chave da ignição, deixou aqui a área liberada, e acabou sendo esfaqueado nas costelas. Ele pensava naquele momento que foi um soco, só que foi um esfaqueamento e foi forte a ponto de afastá-lo. E isso também, quando foi tirar a foto do chassi, já que não tinha placa, foi tirar a foto do chassi para poder fazer a multa, a realização do registro, ele acabou tendo o celular chutado. Com essa situação toda, o Marcos Vinícius tentou também intervir e a consequência disso é que foi agredido e vendo o colega sendo ferido, o David foi até ele, tentou imobilizá-lo, até o Mário tentou imobilizá-lo e acabou encerrando nessa situação bastante desagradável. O mototaxista era reincidente nesse comportamento de estacionamento e as fiscalizações eram exatamente por conta de uma cobrança dos próprios mototaxistas que exigiam da Guarda Civil Municipal a manutenção do controle na organização desses estacionamentos a fim de que todo mundo se beneficiasse e mantesse o local harmônico.
comportamento esse que não era visto pelo Mário. E o resultado é que houve essa tentativa de homicídio e o homicídio também. Mário foi preso já ainda aqui nessa nossa região, no Cajueiro da Praia, estava curtindo, quando foi flagrado pelo Serviço Reservado da Polícia Militar. E agora, né, no caso ontem, ele passou por essa situação em que foi julgado, foi a júri popular, e esses júris populares, eles acontecem quando há um caso de homicídio e as pessoas são levadas a fazer essa observação, fazer o julgamento, e cabe à justiça aplicar a sentença, que foi o que aconteceu. E você vê aí, né, mais de 43 anos de prisão por conta destes 2 crimes. E ambas as vítimas estavam realizando o seu trabalho, estavam no exercício da função de seu trabalho que a própria sociedade cobra, e por conta da má índole deste senhor, o resultado foi esse. Um morto e outro ferido, agora recuperado, e pôde fazer esse relato que assegurou a melhor decisão do júri popular naquele momento. São julgamentos cheios de muita animosidade, estavam presentes lá no júri os outros praças, né, os guardas municipais, o pessoal da GCM, todos solidários ao caso daquilo que aconteceu no ano de 2020, certamente também os familiares. Esse é um momento sempre em que a família, principalmente da vítima fatal, né, espera essa resposta da justiça, apesar de que, né, é uma resposta que não vai mais trazer a vida, né, do jovem que foi aí violentamente assassinado durante o exercício da sua função, né, investido na figura do Estado. Quando eu falo Estado, eu digo a instituição, no caso do município aqui da cidade de Parnaíba. Não é? Mas, infelizmente, Daniel, obrigado aí pelas informações, os detalhes a mais que você trouxe aqui para a gente, né, desenhando e também fazendo o diagnóstico geral aí desse caso. À disposição.